Vai aqui e abrindo, rompendo, Senhor, mais uma vez o véu e pedindo: Espírito de Deus, fala conosco, fala com o teu povo, e assim eu me coloco na tua presença. Diminui, ó Pai, o Gustavo que aqui está neste momento, mas enche-me, Senhor, com o teu Espírito. Abre, Senhor, a mente, o entendimento, e, Senhor, me prepara para ser um condutor, ó Pai, da tua palavra, um condutor, ó Pai, da tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, que ao meio, Senhor, a palavra, que pessoas, ó Pai, discípulos possam se manifestar, que ali, Senhor, eles possam sim, Senhor, ser cheios da tua presença, entendendo, ó Pai, que nós fomos todos chamados um dia, Senhor, para estarmos assentados a esta mesa. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, querido? Amém. Você pode aplaudir a Deus, louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria glória a Deus. Fala para o teu irmão aí que está do teu lado: fomos chamados. Fomos chamados. Não, olha bem no olho verde dele aí. Fala para ele assim: fomos chamados. Fomos chamados. Glória a Deus. Nós fomos todos chamados. E esse é o tema a qual nós vamos estar compartilhando na noite de hoje. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 14, verso de número 18. Só o efeito, corta o efeito que é melhor. Glória a Deus. João 14, 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Fala assim: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Não serei órfão. Amém? Amém, querido? Eu não serei órfão. Eu tenho uma promessa. Porém, essa geração que nós estamos vivendo, ela está vivendo um tempo de uma orfandade presente. Uma orfandade, muitas das vezes, de pais que se foram cedos demais, e muitas das vezes órfãos de pais presentes. Pastor, mas como que é isso? Como que é ser órfão de um pai presente? Órfão de um pai presente é aquele que não se importa. Aquele que não se importa com o que você está, com o que você se veste, com o que você está comendo, para onde você está indo, para onde os seus sonhos, os seus objetivos. Simplesmente quer que você vive. Você, estando dentro do mesmo ambiente que ele, talvez cruzando por ele, em algum momento ele olha para você e fala: não, meu filho está bem, está respirando, está trabalhando, está bem. Mas existe uma orfandade, existe um sentimento dentro do ser humano de rejeição. E quando nós olhamos para a Escritura, nós olhamos no âmbito espiritual, há uma preocupação do céu sobre as nossas vidas, que esse sentimento também não invada os nossos corações. Nós temos essa promessa que o Senhor, Ele não nos deixaria órfãos. Então existe um chamado, amém? Um chamado para paternidade, um chamado para cura emocional, para cura física, para cura a qual nós necessitamos que o Senhor supre. Fala para o seu irmão aí: tudo que eu necessito, Tudo que eu necessito. tudo que eu necessito, Tudo que eu necessito. o Senhor me dá. Então, eu quero dizer para você que se há esse sentimento: pastor, o Senhor está descrevendo a minha vida, a minha história, porque há muito tempo que eu não consigo falar com a minha mãe, há muito tempo que eu não consigo ligar para ela, há muito tempo que eu não consigo olhar para ela e falar: olha, eu te amo, muito obrigado por ter me gerado, ou sentado com ela e compartilhar os sonhos, objetivos, porque muitas das vezes vai vir correção, vai vir crítica, mas eu não quero que você olhe para esse cenário, mas eu quero que você entenda que o Senhor, Ele tem cura primeiramente para você, para que você possa derramar cura na mesa dos seus pais, na mesa
da sua mãe, que a paternidade que você encontrar na mesa do Senhor, você também possa levar isso. Não tem como você receber nada de alguém se um dia ninguém te deu. Consegue entender isso ou não? Não tem como você abraçar alguém, demonstrar afeto por alguém, se um dia ninguém te abraçou, ninguém te deu afeto, te deu carinho. Não tem como você esperar de alguém que nunca recebeu. Mas deixa eu falar para você, Jesus, ele te amou tanto, querido. Deus, ele te amou tanto, que quando ele olhou do céu, ele falou assim: olha, eu preciso ter esse povo comigo novamente. Eu preciso de um que vá a eles, de um. E Jesus, ele dá um grito no céu e fala: eu irei. Eu irei. E Deus, para manifestar o amor dele aos homens, ele escolhe, ele pega o seu único, o seu primogênito, o seu único filho, e ele entrega em favor de todos. João 3,16. Amém? E ele escolheu, porque ele queria que esse sentimento de orfandade, mesmo que um homem carregue durante 20, 30, 40 anos, quando ele encontrasse com Jesus, esse sentimento seria sarado. Porque encontraríamos no braço de Cristo a cura da paternidade. Encontraríamos um Pai. Amém? Consegue entender? Então a paternidade no reino de Deus não é simplesmente uma realidade futura que nós vamos viver simplesmente na glória do Senhor, mas é uma realidade presente. É uma realidade presente quando o Senhor ele manifesta o amor dele por você, e ele coloca um líder, um amigo, um irmão da igreja, alguém que acompanha você nos seus passos, nos seus processos. Ali ele está manifestando o amor do céu sobre a sua vida. Então é uma realidade presente que você decide viver. Mas há sintomas da orfandade, e isso também no âmbito espiritual. Sintomas, sentimentos como rejeição constante. Sabe quando você se sente, entra num lugar e parece que você, o sentimento de rejeição, mesmo em ambientes que você desconheça, você chega e parece que todo mundo olha para você de uma forma atravessada, que não tem aquela conexão, sentimento de rejeição. Então, há sentimentos de rejeição constante, a necessidade de aprovação de homens. Isso são sintomas de orfandade espiritual e física. Eu quero fazer para chamar a atenção, eu quero fazer para mostrar para a pessoa que eu estou fazendo, que eu estou aqui, eu preciso ser visto. Há uma necessidade de aprovação de homens, a dificuldade de confiar em Deus plenamente. Isso é um sintoma de orfandade espiritual. A autossuficiência, o vitimismo, isso em extremo. A competitividade, sabe, quando você compete muito, isso também no âmbito ministerial ou na vida cristã. Você quer, não, eu estou fazendo, não, o Senhor viu o que eu fiz, e você quer, não, é um sentimento, são sintomas de orfandade. Medo de errar, perfeccionismo, sabe? Não, isso tem que ficar nos mínimos detalhes. Se eu tiver nos mínimos detalhes, não está bom. Lógico que nós temos que fazer tudo com excelência para Deus, sim ou não? Mas não podemos ter isso como um sinal de uma fratura emocional, de um sintoma de orfandade, tanto espiritual como física, na paternidade dos pais. Mas deixa eu falar para você, Cristo ele cura tudo isso. Sabe, em Cristo você vai ser completo. Ele tem tudo isso para você. O que eu preciso fazer para que Cristo toque nessas áreas? Eu preciso reconhecer
aonde eu fui quebrado, aonde eu fui trincado. Esses dias estivemos num público e o ministrante ele veio. Fazia tempo que eu não via uma manifestação daquela forma, no culto daquele jeito. E quando ele ministrava, esperava Deus dar a palavra, tiveram cânticos, tiveram momentos de louvores. E no momento Deus deu a palavra e ele foi conduzido a um texto. Em determinado momento ele falou assim: nós somos o vaso e nós somos o céu. Nós somos os vasos que um dia ele vai precisar quebrar, mas ele não vai perder o bom perfume dentro dele. E aquilo pegou para mim. Mas deixa eu falar para você, mesmo que você seja um vaso, Deus tem algo para você quando colocar as mãos sobre a sua vida, sobre a sua estrutura. Tudo que veio de ferida passada naquele momento, Ele cura e restaura. Porque, olha o que os irmãos fazem, por que Deus restaura? Pergunta para ele aí. Pega na sua mente a imagem do vaso rachado e você se imagina com a figura daquele vaso rachado, porque talvez uma emoção, um envolvimento, você se machucou, se feriu e de repente você chega na presença de Deus e você chega naquele estado rachado. Por quê? Seu irmão, por quê? Por que o Senhor precisa te restaurar? Porque Ele pega você e não deixa você no mesmo estado que você estava. Por quê? Porque há um novo chegando sobre a sua vida. Ele é a essência do novo que está chegando sobre a sua vida, não pode se perder. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus ele vai restaurar. Mas pastor, eu tenho as minhas marcas, eu tenho as minhas feridas. Mas deixa eu falar para você, isso vai virar cicatriz, vai virar sinal, porque você vai olhar e falar assim: olha, eu passei por isso. Eu passei por isso, olha aqui as minhas marcas. Porque se virar para você de testemunho. De testemunho, olha, eu passei por isso. Que talvez você esteja passando. Mas quando eu conheci Jesus, as minhas feridas foram todas curadas. Hoje só resta um sinal, mas não dói mais. Não dói mais. Porque a mesa era cura. Nós fomos todos chamados. Então é reconhecer as feridas. A ferida da ausência paterna. Sabe? Em alguns momentos eu sentei com alguns jovens e eles disseram assim: olha, aos meus 13 anos meu pai foi embora. Pegou e tomou um chá de sumiço, foi embora. Não sei se morreu, não sei se está vivo. E eles começaram a compartilhar um testemunho deles. Uns foram para as drogas, eles estavam ali, 2 irmãos, no encontro com Deus, e eles servindo assim, sabe, parecia um boi, de tanto trabalhar, de tanto que servir, a alegria deles, porque eles tinham vivido o encontro com Deus e agora eles estavam compartilhando do servir as pessoas. E eles começaram a compartilhar o sentimento deles, sabe? Mas hoje eu olho, eu não vejo mais como um peso, como uma tristeza, mas eu precisei liberar perdão. Eu não sei onde ele está hoje. Eles começaram a mostrar as marcas, as feridas, os níveis de agressividade que eles cresceram. Não tinha como, porque a ausência, querida, ela deixa marcas, ela deixa feridas. Imagina você, um adolescente, tendo que lidar com a vida e com os atropelos das coisas sem ter alguém falar para você: ó, anjo, parou, não é assim não. E tudo podendo fazer. Aquele jovem não teve alguém que falava assim para ele: olha, para, vai dar errado. E a ausência de paternidade, ela deixa feridas, ela deixa marcas. Somente Cristo pode curar. A ausência tanto biológica quanto a ausência espiritual. Tudo pode. Uma vida sem princípios, querido, é uma vida sem paternidade. Sabe, é o pai que pode fazer tudo, pode fazer tudo. Pode. Me lembro quando alguns jovens eles chegavam na igreja com a gente, algum tempo atrás,
E eles perguntavam, pastor, mas isso aqui pode fazer tudo? Pode. Tudo liberado. Só não pode pecar. O que está escrito na palavra que você não pode fazer, você não faz. Ah, então pode fazer tudo? Pode. Faça tudo. Tudo que a Bíblia te permite fazer. Mas o que ela não te permite fazer, não faça. Não temos negócio de investimento, não temos negócio de cortar cabelo. Não temos essas coisas, mas, queridos, o que a palavra de Deus fala para você não fazer, não faça. É simples. Tão simples que alguns decidiram ir embora. Porque o peso da revelação dói. Mas cura. O remédio, quanto mais amargo, melhor é. Hoje nós pegamos tudo em cápsula, hoje nós não temos esse desconforto, né, desses remédios amargos. Né? Você bebe lá, até gosto de café, os remédios, você bebe, coloca lá. Você vai sentir depois que passou a de primeiro não, fazia-se os chás e você tomava aqueles remédios amargos para curar, mas o remédio bom é aquele remédio amargo. E a palavra de Deus é assim, ela é doce na boca. Quando ela desce, é como ferro, mas ela não cura. Amém? Amém. Então, em Cristo nós recebemos a identidade. Mas eu sei que eu sou filho de Deus. Você crê nisso? Você acredita realmente nisso? O relacionamento com o Pai, a intimidade diária, na oração, na palavra, o tratamento com Deus, não como um chefe que te manda fazer as coisas. Porque muitas vezes você identifica Deus como um chefe, como um patrão. Ah não, Deus manda fazer isso, eu faço. Deus manda, não. Um relacionamento com um pai. Um pai que ama. Sabe? Tão bom é quando o pai não precisa pedir. E os filhos fazem. O pai não precisa falar. Vai lá e faça, mas o filho vai e faz. Lindo demais, né? Fala, ó, pastor, isso aí sou eu, hein? Essa característica sobre a minha vida. Curar as memórias emocionais. O Espírito Santo ele trabalha restaurando as memórias, os traumas, com o amor do Pai. Tem algo doendo aí? Toca seu irmão aí, fala assim, tem algo doendo aí? É hoje que Deus te quer. Amém. Nós fomos chamados, queridos, e nós não fomos chamados a Deus. Sabe, você não tomou banho à tarde pensando, eu vou sair e vou numa igreja simplesmente. Não, você foi chamado. E a sua vida aqui hoje tem um propósito de te levar a reconhecer que você é filho. E como filho você também é herdeiro. Amém? Amém. Abre comigo aí primeiro a João, capítulo 3, verso de número 1. Que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que se manifestou
que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, todo aquele que nele não vive, deixa eu voltar aqui. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. Será que você pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e perguntar para você mesmo: como eu estou? Como eu estou? Será que a sua mente ela consegue te levar a caminhos verdes, sendo guiado pelo bom pastor? Será que você olha na sua frente e você vê gramados verdes porque você é filho? Ou será que quando você fecha seus olhos e você entra numa palavra como essa, você vê a grama já queimada, seca, deserto diante de você, e você fala assim: não, eu preciso mudar, porque todo aquele que permanece nele não peca, e todo aquele que peca nem o viu e nem o conhece. Nós somos chamados de filhos de Deus. O verso de número 7 em diante vai dizer assim: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois quem permanece nele é a divina semente. Ora, não se pode viver pecando, porque é nascido de Deus, e nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pastor, você é forte. Não, eu sou de Deus. Fala, seu irmão, eu sou de Deus. Ah, mas eu não amo meu irmão, não. A palavra, querido, ela vem para dividir a gente mesmo, para mostrar para você que os pequenos detalhes também pesam. Não, eu sou de Deus, mas eu não amo meu irmão, não. Aí, pastor, mas esse não tem como amar. Esse é carne e pescoço. Tá ali, tem preço, mas quando você come, não tem nada, não tem carne, não tem nada. Não se aproveita nada dele. Não. A palavra está falando para você que você precisa amar seu irmão. Amém? Amém. Porque você foi chamado como filho, e através de você também se manifesta o reino de Deus. Amém, querido? Então olhe para cá. Glória a Deus. Há uma paternidade espiritual no reino. Além da paternidade de Deus, o reino funciona com mentoria, com discipulado, com liderança saudável, com pastores, evangelistas, mestres, doutores. Queridos, Deus ele quer manifestar a graça dele. Para isso ele colocou e dividiu 5 dons, 5 ministérios para a edificação da igreja. Fala assim, é uma forma de Deus manifestar amor, uma forma de Deus manifestar a paternidade. Como é bom você sentar com uma pessoa que vai te instruir e você vai dar tiro certo. Esses dias, ontem nós estávamos indo a Bauru e eu lembrei de um fato, eu contando testemunho junto com o pastor Sidney. Estava compartilhando com ele quando nós fomos ter essa mudança de emprego. Nós olhamos, nós estávamos estabilizados
né? Nós tínhamos a estabilidade da prefeitura. Digo nós porque nós somos um só. Amém? Hoje eu estou mais no lucro do que ela. Né? Pastor, hoje ela trabalha, eu estou quase dirigindo para ela. Quase que eu entrei naquela palavra, um dia eu vou dirigir para você, mas está chegando. Está chegando, o pastor ainda falou, não, é de Deus, pega nessa palavra que é de Deus. Né? Mas chegou um momento que nós tínhamos duas realidades. Ou nós olhávamos para a estabilidade, ou nós olhávamos que o Senhor estava apresentando para nós naquele momento, a oportunidade. Há uma instabilidade em cima do governo, em cima de uma aquisição que ela conseguiu, e havia a oportunidade que podia mudar as nossas vidas, e está mudando. Nos levou a uma outra realidade. Nós tivemos uma aceleração aí, entramos num tempo de muita aceleração, de muita organização, tinha muitas coisas na nossa vida estavam sendo soltas, e Deus começou a trazer, então estamos vivendo uma realidade diferente. Nós sempre entramos debaixo de palavras, embaixo de princípios, palavras que somos direcionados a impulsionar a igreja, mas primeiro nós precisamos viver. Quando nós olhamos a palavra, igual o pastor falou, põe o pé e Deus coloca o chão. Aprendi essa palavra em cima do apóstolo, ele fala assim, quando a piscina está cheia, você pode pular de ponta. É ter a certeza que Deus está fazendo. E sempre que Deus nos levava a grandes seminários, a grandes festas, onde nós vimos a manifestação do Espírito Santo, a palavra era, um dia Deus vai fazer na vida de vocês, sempre com um nível de prosperidade. Nós sempre queimamos a nossa vida no altar, sempre mantemos ali a nossa fidelidade. Quando nós entramos para ser iniciante, nós nunca mais paramos. Nunca mais paramos. E doía. Tinha mês que doía demais. Parece que não, mas era. Você olhava e realmente você fala assim, puxa vida, que pesa é o leite dessa criança, mas nunca faltou. Sabe, nós olhávamos para os nossos filhos e parecia que tinha necessidade. Olhava para eles, as roupas estavam encurtando, já tinha chegado no último filho, já tinha que engordar de novo. E sempre nós mantemos ali a nossa vida na fidelidade, sempre chegava. Camila foi um grande, sabe, foi um vaso na nossa vida, assim como vários irmãos do ministério. Mas eu me lembro muitas das vezes que a Camila chegava com a sacola de roupa vindo da casa da sua sogra, e ali Deus fazia a festa das duas meninas. Sabe? É o cuidado de Deus. Muitas vezes nós olhamos e pensamos simplesmente no financeiro, mas não. Chega o tempo, porque assim é a promessa de Deus. Nós temos um sonho, mas nós não podemos viver o sonho, nós vivemos na promessa, né? Quando Deus fala, Ele está te dando uma promessa, Ele não está te dando simplesmente um sonho. Porque quando Deus levanta José, e Ele levanta ele como um sonhador, você olha assim e fala assim, não, José era um sonhador, ele vivia com um sonho. Não, ele tinha um sonho, mas ele estava baseado numa promessa. Por isso que quando ele manifesta o sonho, o pai dele guarda o sonho para ele, porque quem conhece um sonho, também entende a promessa. Deus estava levando ele para essa realidade, então, fazer lá pela promessa. Então, eu digo para você, ministerialmente, hoje nós estamos vivendo assim, um desabrochar muito grande. A mente mudou, o coração nosso assim. Posso dizer para você que está mais maduro. Já vivemos muitas coisas. O que Deus falou que vai fazer, Ele já está fazendo. Amém? E ali nós compartilhamos com o pastor Sidney e como que é importante nós termos um discipulador. Digamos que o pastor falou, nós estamos aqui, tem dois caminhos, para onde nós vai? Ele falou, o que vocês têm? Tem estabilidade. Estabilidade é quanto? É X. E quanto que é a oportunidade que você está te dando? É 2, 3X a mais. Aí ele olhou e falou assim, então, e como que vocês estão financeiramente hoje? Nós estamos à beira desse jeito. Sabe, ele deu um norte para a gente. A princípio ele ficou temeroso, ele deu a palavra de cara, pá. Depois ele deu a palavra e falou assim, olha, vai por esse caminho. É o caminho que Deus
Mas entrando nesse caminho, eu posso dizer para você, meu coração balançou muito quando eu fiquei pensando, no trajeto, de carro todo dia, cansaço. Mas eu vi, sabe, é como se Deus fosse abrir uma polpa de uma árvore tão grande. Quando a pastora entrou assim, ela entrou no melhor tempo da vida dela e trouxe esse respaldo para toda a nossa família. Eu continuo com paz e paciência. Amém, querido? Só compartilhando aqui um breve testemunho em cima do que Deus te dá quando Ele te dá uma cobertura espiritual. Ele coloca pessoas que te amam para caminhar com você, que você pode sentar, que não vai colocar você em buraco, que vai orar com você. Se não tiver resposta para aquele momento, Ele não tem resposta para tudo. Às vezes a pessoa chega e pensa, não, o pastor tem resposta para tudo. Não tem. Às vezes eu vou procurar na minha cobertura. Pastor Luiz, olha isso aqui. Quantas vezes a pessoa manda para mim sonhos, fala, pastor, eu tive um sonho, glória a Deus. Eu pego ali, eu leio, vejo o sonho, tento interpretar, porque eu falo, nossa, eu tive um sonho. Manda para o meu pastor manda para o apóstolo, vem, eu passo para eles, e eles ficam maravilhados, porque Deus está falando através do sonho. Mas às vezes não é eu que estou interpretando, mas eu tenho uma cobertura, não estou sozinho. Quando nós entramos numa guerra espiritual, física, quando nós entramos numa saúde, que você está com problema na saúde, eu não entro nessa guerra sozinho. Eu vou orar por você, mas eu coloco toda a cobertura para orar por você. Eu ligo para os meus filhos e falo, olha, eu estou com um discípulo amado aqui, está passando por isso. E a cobertura inteira começa a interceder, que isso não tem como a enfermidade continuar e permanecer sobre a sua vida. Não tem como você estar num buraco, amarrado, você olhar e falar assim, pastor, socorro. Não tem como Deus não vir socorrer, porque você está debaixo de uma cobertura espiritual. Porque a cobertura espiritual manifesta o amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Olha que o irmão falou assim para ele, você não está mais sozinho. Glória a Deus. Não está mais sozinho. Aleluia. Que isso? Hoje nós estamos com um chamado na mesa. Um chamado maravilhoso. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel, capítulo 9, verso de 1 adiante. E diz assim, e disse Davi, resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? E respondeu, eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se
com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: meu filho Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Amém, queridos? Então nós estamos vendo um cenário, e eu quero contracionar, trazer luz ao que nós estamos vivendo na noite de hoje, com a graça revelada de Cristo. Quando nós olhamos para a figura de Davi, nós estamos vendo ali a figura de Cristo no Antigo Testamento. Nós vemos ali, quando diante da mesa do rei, diante da palavra do rei, alguém que não merecia. Amém? E quando você olha para Mefibosete, você olha para uma pessoa quebrada nas emoções, ferida, com traumas. Imagina você, o reinado agora sendo transicionado, levantando um novo rei, a família pegando em desespero esse jovem, e no meio daquela fuga ele cai atropelado pelas carruagens, as suas pernas são feridas, e ele vai morar na onde? Ele vai morar em Lodebar, uma terra de ninguém, uma terra de pessoas feridas, enfermas. E deixa eu falar para você, Mefibosete, a figura minha e de você, que olha muitas das vezes, quando o chamado do rei é: vem meu filho, manda chamar Mefibosete, que ele venha à presença do rei. Imagina você, na noite de hoje eu quero dizer para você que você foi chamado, porque o céu ele quer manifestar a graça do reino sobre a sua vida. Assim, Deus quer me curar da minha orfandade, Deus quer curar minhas emoções, as minhas feridas emocionais, as minhas ausências, e Ele tem um chamado para mim, para a mesa dele, mas não simplesmente como um servo. Quando nós olhamos para Mefibosete, a fala dele é um sentimento que muitas das vezes eu e você tem: quem sou eu para ser lembrado pelo rei? Quem sou eu para ser lembrado por Deus? Quem sou eu, Senhor, no pasto de um cão morto? Muitas das vezes, deixa eu falar para você, as suas imperfeições na mesa do rei, elas desaparecem. Quando Mefibosete estava, ele recebe um presente de Davi, que é uma palavra: toda vez você comerá pão na minha mesa. Sabe, na mesa do rei, ele tinha uma promessa de restituição. Na mesa do rei, ele era tratado como um filho e como um príncipe. Na mesa do rei, as imperfeições das suas pernas, de ser aleijado, sumia. Na mesa do rei, ele olhava por igual, como um filho era servido. Na mesa do rei. E lá no Novo Testamento nós vemos, onde nós entramos agora, um memorial. Quando nós olhamos para a mesa, nós olhamos falando assim: não, mas eu não sou digno. E quantas das vezes nós nos aproximamos dessa mesa? Eu falo porque
Quando eu era menino, eu agia e me comportava como menino. Quando eu me batizei, logo ainda nos meus primeiros passos, eu entendi o significado da mesa, a importância da mesa, mas em cima de uma letra que pesava sobre a estrutura da igreja, sobre o corpo da igreja. Sabe, quando nós nos reunimos para a celebração, era algo assim sobrenatural. Tinha as melodias certas, tinha os cânticos certos, os hinos da harpa, os hinos do cantor cristão, e era algo maravilhoso. Porém, a comunidade, a igreja, o corpo, ela identificava quem estava em erro. Quantas vezes nós vimos pastores colocando famílias inteiras de banco? Quantas vezes eu vi, presenciei as pessoas sendo excluídas do momento da ceia? Mas por que você não vai tomar a ceia? Mas porque eu falei, se tirava ali a oportunidade da vida da mesa, da restauração de uma nova aliança. As pessoas, no meu tempo da infância, ainda que eu quero dizer, como um menino espiritualmente, eu olhava aquilo e como um julgador eu estava sentado ali, com a minha vida querendo ser o santo do santo. Não, hoje eu posso tomar ceia, né? E julgando aquele, olha, o irmãozinho ali largou, o irmãozinho ali tá. Não, vou ver se vai pegar assim. E quando pegava, ainda se levantava aí, apontava o irmão. Era assim, não era? Não sei se você passou por isso, mas comigo, na minha infância, ali no meu primeiro passo na fé, nós vivemos isso. Ah, querido, mas quando eu olho para o meu filho Bozete, eu entendo que as imperfeições dele, a mesa cobria. Quando eu olho para Jesus ainda na praia e os sacerdotes trazendo uma mulher pega em pleno ato de adultério, trazendo diante de Cristo para que ele desse sentença, segundo a lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada, mas diante de Cristo a graça se manifesta. Aí não cabe mais o pecado e a falha, mas cabe o amor e a graça. E a palavra é, diante de toda, vamos colocar a igreja, de todo o clero que estava ali, de todos os ministros, todos aqueles que tinham a palavra, os escribas, os fariseus, que estavam trazendo aquela mulher pega em pleno ato de adultério, esperando a aplicação da lei sobre a vida dela. Ela fosse morta naquele momento. Jesus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra diz que desde os mais velhos ao mais moço, todos foram deixando suas pedras e voltando, se retirando para casa. Ao ponto de Jesus olhar para a mulher e dizer para a mulher: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela olhar e não ver ninguém. Olhar e não ver ninguém, eu acredito, com os olhos cheios de lágrimas, olhar para Cristo e não vejo ninguém. Cristo olhar para ela e dizer: então nem eu te condeno, vai e não peques mais. O chamado da mesa é a revelação do Cristo que morreu por mim e por você. Ele diz: o meu corpo que foi partido em favor de vós, coma isso em memória de mim. É olhar para o sacrifício de Cristo e entender que Ele morreu por mim e por você. Olhar para o sangue vertido, que traz libertação, que traz cura sobre as nossas vidas, e olhar para o sangue da nova aliança. Ele ainda diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e aí então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, não é para você julgar o teu irmão, é para você olhar para você. E posso te dizer mais: se você se achar digno, não coma também. Não coma também. Porque se você achar digno, você não entendeu a mensagem da cruz. Você não entendeu que Ele morreu por você. Por você que Ele morreu. Pelos seus pecados. E aquele que disser que não tem pecados, já se faz pecador. Você está me entendendo?
entendemos, sim ou não? Então a manifestação da graça, o chamado da mesa de Cristo é para manifestar a graça e o amor sobre a igreja. E nessa noite nós estamos para celebrar, porque nós fomos lembrados como filho. E Deus tem essa cura sobre as nossas vidas. Cristo, Ele é o nosso rei Davi maior. A figura do Antigo Testamento trazia como se fosse o Cristo do Novo Testamento, a figura do rei. E agora aqui no Novo Testamento, nós somos os Mefibosete. Nós somos aqueles quebrados, aqueles feridos, que na mesa vai ser restaurado. Nós fomos chamados. Estava com a figura aí, acho que deve estar só no computador. Eu coloquei uma arte ali. Nós fomos chamados. As imagens aqui. Onde um homem e uma mulher liberam uma criança. Fomos chamados. Primeiro a gente tem que entender que todos nós somos chamados. Depois que nós somos filhos. Amém? Há uma cura, uma restauração, algo de Deus sobre as nossas vidas. Feridos, quebrados, perdidos em nosso propósito. Assim era a vida de Mefibosete. Ferido, quebrado, perdido no seu propósito, vivendo em Lodebar. Mas por causa da aliança eterna, assim como nós recebemos aliança através do sangue de Jesus Cristo, quando Ele nos chama para a mesa, não porque merecemos, queridos, mas porque Ele nos ama. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar com você antes de nós servirmos a ceia. Feche os teus olhos, estenda as mãos para cá. Eu queria chamar a pastora aqui para me ajudar. Estenda as suas mãos aqui com frente. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, do chamado a qual nós temos de estarmos à tua mesa, à tua presença. Senhor, assim como profetizado, nós cremos a tua palavra. Ela vem com um objetivo e para cumprir o princípio a qual o Senhor enviou. Então, na noite de hoje, ó Pai, profetizo cura, profetizo, Senhor, a cura nas emoções, cura, Senhor, da ausência na paternidade. Senhor, nós não podemos mudar no passado, mas o Senhor tem algo contra a igreja no dia de hoje. Então, Senhor, há traumas, Senhor, há feridas que ainda pesam, palavras que ainda parecem que ecoam nos nossos ouvidos. E Satanás muitas das vezes tem roubado o nosso futuro através da mágoa que muitas das vezes ronda e sonda os nossos corações. Senhor, como espinho tem crescido, Senhor, dentro do seio da tua igreja. Eu te peço, Espírito Santo, na noite de hoje, poda, Senhor, poda essas emoções negativas e nos cura com a realidade da tua palavra, da tua presença. Sim, Senhor, enxuga as lágrimas, enxuga, Senhor, os traumas da ausência, os traumas, Senhor, das palavras que muitas das vezes pesou sobre as vidas, ó Pai. Eu profetizo, Espírito Santo, assim como aos braços e as mãos de um Pai me cura, através da vida dos nossos discipuladores, pastores, apóstolos. Assim, Senhor, nos instituiu, ó Pai, o Senhor nos colocou como pastores sobre a vida desta igreja. E eu profetizo, Espírito Santo,
cura, Senhor, nas emoções, que haja cura, Senhor, das palavras. Que a partir de hoje, ó Pai, frutos novos, ó Pai, comecem a brotar. Sim, Senhor, aquilo que nós não conseguíamos fazer antes, nós possamos fazer a partir de agora. Pai, o abraço que nós não recebemos, que nós possamos dar a partir de agora. Reuniões de aconselhamento que faltou para nós, ó Pai, na nossa infância, que nós possamos ter a partir de agora. Seja o Senhor o centro da nossa casa, da nossa família, da nossa mesa. E Senhor, assim como um bálsamo, Senhor, que dentro da tua casa, do teu templo, desce sobre as nossas vidas. Torne, ó Pai, esse ambiente dentro das nossas casas, em seio com a nossa família. E Senhor, que seja direcionamentos, que sejam palavras, Senhor, que dê destinos. Eu te peço, Espírito Santo, a começar de mim. Muda a realidade, Pai. Muda a realidade. E assim também sobre a vida de cada um dos seus filhos. Nós profetizamos, ó Pai, um novo tempo. Tempo de restituição, tempo de princípio, tempo, Senhor, de propósito. Tempo, Senhor, de olhar para o futuro e ver o quanto o Senhor tem feito através, ó Pai, da vida dos teus filhos. Em nome do teu filho amado Jesus. Nós abençoamos, ó Pai, o pão e aqui o suco da vida, ó Pai, sobre essa mesa. Que sempre, ó Pai, tenha vida, ó Pai, os homens do campo, que nunca falte, ó Pai, o alimento sobre a mesa. Por isso nós abençoamos essa mesa que o Senhor colocou sobre as nossas vidas na noite de hoje. Amém e amém. Queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui para ser servido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, verso 23 diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, ergueu o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim.
Coma do pão. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: levanta o cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes, em memória de mim. Beba do cálice. Agora eu vou te dar 3 minutinhos para você adorar. Amém? Adonai a palavra eleika virroneika. Adonai a palavra eleika. Yaslecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levanta o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus os abençoe. Amém?